Olá, aqui é a Fuinho, professora de Química, e neste vídeo eu vou trabalhar os conceitos de grupos orgânicos substituintes, ou como são mais conhecidos de uma maneira simplista, os radicais orgânicos. Então, para isso, vamos entender primeiro o que seria um radical. Radical pode ser um átomo ou um grupo de átomos que tenha valência livre. O que a gente entende como sendo uma valência livre? Essa valência livre nada mais é do que um elétron livre. E a pergunta é, como a gente forma um radical? Como que a gente acaba tendo esse elétron, essa valência livre? Então, isso vai acontecer através das quebras das ligações de substâncias. Então, lembrando que as quebras de ligações, elas podem ocorrer de duas maneiras bem diferentes. Uma maneira é uma quebra chamada de quebra homolítica ou homólise. Lise, quebra, homo, igual. Então, vamos considerar uma substância que tem aqui uma fórmula. Coloquei apenas um compartilhamento de elétrons para a gente entender o que seria uma quebra homolítica. Nesse compartilhamento, o átomo A, ele forneceu o elétron dele e o átomo B forneceu o elétron dele. O que seria uma quebra homolítica? Quando esta fórmula, esta molécula for se separar, a quebra ocorre de forma igual, ou seja, cada grupo vai sair com o seu elétron de origem. Ninguém vai roubar ninguém. Então, o átomo A vai continuar com o elétron dele, que já era dele, e o átomo B, a mesma coisa, continuará com o elétron dele. Ninguém rouba ninguém. Então, quando nós temos esse tipo de quebra, acabam originando elétrons livres, são as valências livres, e a formação que pode ser de um átomo ou de um grupo de átomos com elétrons livres, chamados de radicais. Então, o A é um radical, o B é um radical. Muito bem. Vamos ver o exemplo de um composto orgânico bastante comum, que é o metano, porque ele tem um carbono, ligações simples e é um hidrocarboneto. Aliás, um hidrocarboneto saturado de cadeia aberta, conhecido classificado como um alcano. E este metano, por algum motivo, a gente vai agora quebrar uma ligação dele. Na quebra dessa ligação, se a quebra ocorrer desta maneira, onde o hidrogênio que tinha o elétron dele vai continuar com o elétron dele, e o grupo que sobrou, que tem um carbono com os seus 4 elétrons e outras ligações continuaram. Eu só quebrei uma ligação. Então, a partir daí, a gente percebe que este átomo de hidrogênio, assim como esse grupo de átomos, eles têm elétrons livres. Então, eles são chamados de radicais. Este radical é um radical orgânico, com a presença de carbono. Este é um outro radical, que eu não tenho só radicais dentro de grupos, de orgânica. Agora, o que a gente vai usar bastante? Os radicais orgânicos. Agora, talvez você esteja pensando, poderíamos quebrar outras ligações?
Com certeza que sim. Agora, nós vamos trabalhar com os radicais que vieram de apenas uma quebra. Então, apenas com um elétron livre. Então, são chamados de radicais monovalentes. Mas eu poderia quebrar uma outra ligação, uma outra, originando radicais bivalentes, trivalentes e assim por diante. Muito bem. Os radicais monovalentes que nós vamos trabalhar de forma geral, como que eu faço para dar um nome deste grupo agora, derivado do metano? Continua tendo um carbono, então mete. A diferença é que agora ele não é mais o metano, então a terminação de um radical monovalente vai ser IL ou ILA. Então, este grupo CH3, recebe o nome de radical metil ou metila. E é sobre isso que nós vamos conversar bastante. Os radicais orgânicos, certo? Os radicais orgânicos monovalentes são chamados, de modo geral, pelo número de carbonos com terminação IL ou ILA. Neste caso, o metil, ele veio do metano, então é um radical derivado de um alcano, então é um radical alquila. Eu poderia começar, por exemplo, do benzeno, que é um hidrocarboneto aromático, e efetuar a mesma quebra. Aí eu tenho radicais derivados de aromáticos, chamados de radicais arilas. Poderia quebrar uma ligação de um ácido carboxílico e formar um grupo, um radical derivado de um ácido, chamado de radical acila. Então, esse ILA quer dizer que é um grupo, um radical monovalente. E eles são classificados de acordo com a origem, da onde eles vieram. Já posso adiantar que os radicais mais utilizados são os radicais derivados de alcanos, portanto, radicais alquilas, como o metil, que a gente acabou de formar agora. Muito bem, ainda falando sobre quebra de ligação, mostrei uma quebra homolítica, mas não é a única. Eu poderia ter uma outra forma de quebra de ligações e essa quebra ocorrer de uma forma diferente do que a ligação foi formada. Então, essa quebra é chamada de quebra heterolítica, cisão heterolítica ou heterólise. E quando isto ocorre, por exemplo, de novo, coloquei o A ligado com o B. Se no lugar da quebra ocorrer bem no meio dos elétrons, ocorrer de uma forma diferente, por exemplo, aqui, o que vai formar? O átomo A, que tinha um elétron, ele acaba perdendo o elétron dele para o B. Todo mundo sabe que quando alguém perde ou recebe elétrons, há formação de cargas. No caso, o A, quando ele perder elétron, ele se transforma num cátion. E o B, se ele recebeu, roubou, puxou um elétron que não era dele, mas agora passou a ser, ele fica com uma carga negativa. Ele se transforma num ânion. Então, a diferença na quebra heterolítica é que eu não tenho a formação de radicais. Eu tenho a formação de íons. Ok? Então, radicais pode ser um átomo ou um grupo de átomos, como este, com elétrons livres, valências livres, que foram formados por quebras
homolíticas, cisões homolíticas. Íons, como por exemplo, comecei do HCl, se esse HCl na hora de quebrar uma ligação, essa quebra ocorrer num lugar diferente do que ela foi formada. Neste caso, o hidrogênio perdeu o elétron dele preto, ficou positivo, e o cloro, que tinha 7 elétrons, por algum motivo que agora, sinceramente, não é o mais importante para a gente, mas o fato é que ele pegou o elétron do hidrogênio, portanto, vai ficar com uma carga negativa. Então, neste caso, nós temos a formação de íons, ok? Então, diferença entre radicais e íons. Radicais, nós temos grupos com elétrons livres, certo? E o que vai acontecer depois de um certo tempo? Esse grupo metil, por exemplo, não vai querer ficar assim com esse elétron livre. Ele vai tentar se ligar, formar uma nova ligação, certo? E aqui eu tenho a formação dos íons, certo? Aqui, por exemplo, eu tinha um ácido clorídrico. Quando a gente coloca na água, ele ioniza, libera cátion H+, Cl-. Então, neste caso, nós temos as quebras heterolíticas. A nossa aula de hoje vai falar especificamente do quê? Dos radicais. Então, nós vamos começar a usar alguns radicais orgânicos. Falo alguns porque, se a gente pensar em quebras de ligações de compostos orgânicos, isto vai formar uma infinidade de coisas. Eu posso quebrar ligações só em hidrocarbonetos de diversos tipos. Eu posso quebrar o metano, como eu já quebrar uma ligação 2, 3, as 4, se eu quiser, quebrar o etano, propano, butano, pentano, hexano, todos os insaturados, eteno, propeno, buteno, etino, propino, butino, os aromáticos e todos os outros compostos orgânicos que não são necessariamente hidrocarbonetos. Então, teoricamente, eu consigo fazer uma quantidade infinita de radicais. Então, nós vamos utilizar os principais. Então, os principais radicais orgânicos, nós vamos trabalhar com radicais monovalentes. Já comentamos que nomes de radicais monovalentes, nós vamos usar apenas o prefixo de carbonos. Vai colocar met, et, prop, but, com a terminação il ou ila. Il ou ila. É assim que a gente constrói o nome de um radical monovalente. Muito bem. Sendo assim, podemos começar do radical mais comum, mais simples. Bom, o mais comum, eu tenho um carbono só. Se eu tenho um carbono só, prefixo met. E atenção numa coisa, nós não precisamos ficar decorando o número de hidrogênios que tem dentro de uma estrutura orgânica. Os hidrogênios, eles podem ser colocados e devem ser colocados no final para completar as ligações dos carbonos, dos átomos. Então, o que eu tenho que entender que é um radical? É um átomo, um grupo de átomos com valência livre. Então, eu já deixo a ligação, o elétron livre, aqui em vermelho, e depois eu completo. Se eu deixei uma ligação, para dar 4, este carbono ainda precisa de 3 hidrogênios. Então, este grupo CH3 é o radical mais usado dentro da química orgânica. Ele tem um carbono só, prefixo met, como é um radical, terminação il. Então, ele é chamado metil
ou metila. Bom, se um radical de um carbono é chamado metil, se eu colocar 2 carbonos, o nome vai começar com et. Como é um radical, deixo a valência livre, tá lá em vermelho, e depois eu completo. Completo com os hidrogênios, este carbono faltam 3, no outro faltam 2 hidrogênios. Então, este grupo é chamado radical etil ou radical etila. Agora, este radical etil ou etila, muitas vezes ele é representado assim, ó, a valência e agrupa esses átomos. Eu tenho 2 carbonos e 5 hidrogênios no total. Pode ser representado assim também. Agora, se o número de carbonos começar a aumentar, eu tenho mais possibilidades de fazer combinações. Vejamos o caso de termos 3 carbonos. Se eu tiver 3 carbonos prefixo prop, vou fazer um radical. Então, eu vou deixar a valência livre. Como eu tenho 3 carbonos, a gente tem mais de um lugar disponível para deixar essa ligação. Eu posso deixar na ponta, essa ponta pode ser essa ponta do lado direito ou do lado esquerdo, que são os mesmos carbonos, os mesmos lugares, mas eu posso pegar os 3 carbonos do mesmo jeito, eu nem mudei a ordem, mas eu vou deixar a valência no carbono do meio. Continuo tendo 3 carbonos, prop, uma valência livre, radical, terminação il, propil ou propila, uma valência livre, radical propil ou propila. Então, a partir daí, vou completar com os hidrogênios, tá? Aqui faltam 3, aqui 2 e aqui 2. Percebam que sempre eu estou completando até formar as 4 ligações dos carbonos. Coloco depois. Mas eu não posso ter 2 estruturas diferentes com o mesmo nome. Então, nós precisamos ter uma diferenciação no nome para falar se esse propil de um jeito, aquele propil do outro jeito. Eu quero um propil com a ligação na ponta ou um propil com a ligação no carbono do meio. Como a gente vai fazer isso? Então, a diferenciação é a seguinte. O propil, que tem os 3 carbonos e a ligação é no meio, ele é chamado de isopropil. Então, esse isopropil que escreve junto, sem espaço, sem hífen, são 3 carbonos com a valência no carbono do meio. E o propil, que a ligação está na ponta, ele é chamado de N-propil. E o N, perceba que eu coloquei um hífen. E esse N não é obrigatório. Você pode colocar ou não, escolha. Agora, o iso eu tenho que colocar. Da mesma maneira que o etil aqui em cima, ó, eu dei uma mexida nele para mostrar que pode ser representado de uma outra forma. Isso acontece também com o iso, radical iso, no caso o isopropil. Muitas vezes a gente encontra esse isopropil de uma maneira um pouquinho diferente, que é assim. No lugar de colocar os 3 carbonos alinhados, a gente coloca 1, 2, 3. E essa valência do carbono no meio, deixo aqui
aqui de ladinho. Então, continua sendo o mesmo radical. Posso colocar hidrogênio aqui em cima ou do lado do carbono, tanto faz. Mas eu estou chamando atenção, ó, para isso. Que eu tenho 3 carbonos com a ligação no meio. Esse prefixo iso significa que a ligação está no carbono primário e aqui, dessa maneira, ó, a cadeia está ramificada, certo? Atenção que isso vai aparecer mais uma vez em outras situações. Então, aqui eu tenho radical de 1 carbono, aqui um radical de 2 carbonos e aqui radicais de 3 carbonos. Quando a gente começa já a encontrar variações. Se com 3 carbonos eu tenho propil e isopropil, 2 radicais, quanto maior o número de carbonos, vai aumentando o número de possibilidades de fazermos as combinações. Então, eu vou brincar um pouquinho assim agora, a partir de 4 carbonos. Quantas combinações diferentes eu conseguiria fazer com 4 carbonos? Primeiro, vou colocar os 4 carbonos em linha reta. Coloquei. Aonde eu posso deixar a valência livre? Posso deixar na ponta. Ou eu posso deixar a cadeia da mesma maneira, só que a valência no carbono aqui do lado. Então, ponta pode ser este carbono da ponta, do lado direito, ou do lado esquerdo, que são iguais, idênticos. Aqui no meio pode ser este, que está já com a valência livre, ou o vizinho dele, são iguais. Mas eu já fiz 2 combinações diferentes. Mas, a partir de 4 carbonos, eu posso ainda modificar o formato da minha cadeia. No lugar de deixar os 4 carbonos alinhados, eu dei uma quebradinha aqui na cadeia, ó. Dei uma ramificada. Deixando uma valência livre, pode ser na ponta da direita, da esquerda ou de baixo. Continua sendo ponta, então esses carbonos são todos iguais, mas eu posso ter esta cadeia com este formato, mas a ligação aqui, ó, no carbono do meio. Completando com os hidrogênios, não se esqueçam disso, sempre complete com os hidrogênios. E depois disso a gente vai ter que arrumar um nome para cada radical. Cada um é de um formato. Existem diferenças entre eles. Então, eu vou ter que arrumar alguma diferença na hora de montar os nomes. Então, completando com os hidrogênios. E vamos pensar nos nomes. Então, a primeira coisa. Todo mundo aqui concorda comigo que eu usei 4 carbonos. E se eu usei 4 carbonos, tem que começar com but. Então, isso aqui é but, isso aqui também é but. Esse aqui é but, porque tem 4 carbonos, esse aqui também. Assim como todos eles são radicais monovalentes, então, terminação -il. Todos são radicais do tipo butil. Mas eu tenho que mostrar a diferença entre eles. Então, atenção, porque com 4 carbonos, nós vamos ter 4 radicais
do tipo butil que são diferentes. Então, eu vou contar como que você vai diferenciar um do outro. Então, a dica é a seguinte: pegue o carbono que tem a valência livre e faça a classificação desse carbono. É a primeira coisa que você deve fazer. Então, este carbono que está com a valência livre é um carbono que está ligado com um só, portanto, é um carbono primário. Este aqui de baixo, o carbono com a valência livre está ligado a 2 carbonos, portanto, é um carbono secundário. Este é um carbono primário. E o último é um carbono terciário. Então, a partir daí, eu tenho um radical butil, que a valência está no carbono primário, um radical butil, que a valência está em carbono secundário, um outro radical butil com valência em carbono primário e um radical butil com a valência em carbono terciário. Então, secundário e terciário só tem uma combinação, certo? Este é o carbono secundário, este é o terciário. Então, o nome já está definido. Quando a valência estiver em carbono secundário, o nome vai ser sec-butil. Se a valência estiver num carbono terciário, o nome vai ser tércio-butil. Atenção, porque o sec e o tércio eu estou colocando hífen. E isso é bastante importante quando a gente estiver falando de construções de nomes usando esses radicais um pouquinho mais para frente. Muito bem. Então, quer dizer que sec vem de ligação em carbono secundário. Se quiser, pode colocar apenas S-butil, é a mesma coisa. Tércio quer dizer que a ligação está no carbono terciário. Pode ainda colocar apenas terc-butil ou ainda apenas T-butil. Agora, e esses dois, que eu tenho ligação em carbono primário, então eu tenho cadeia normal e cadeia ramificada. O de cadeia normal é normal butil, N-butil, coloca o hífen. E vocês se lembram que aqui atrás eu acabei de falar do isopropil? Que é um propil que a ligação está no carbono primário e a cadeia está ramificada. Ligação em carbono primário e cadeia ramificada. Então, este é um iso, só que é um isobutil. E percebam que o iso, tanto no propil como no butil, eu não coloquei hífen. Então, tem que escrever junto, é uma palavra só e isso faz diferença. Então, nós temos aqui os radicais do tipo butil. N-butil, isobutil, sec-butil, terc-butil. Então, se você encontrar um radical de 4 carbonos, está na dúvida qual é a diferença entre eles, a primeira coisa para fazer é classificar o carbono que está com a valência livre. Se essa classificação for carbono secundário ou carbono terciário, eu já sei o nome de cada radical, sec e terc, respectivamente. Se a ligação estiver em carbono primário, veja a cadeia. Se a cadeia for normal, é o N-butil. Se a cadeia estiver ramificada, é o isobutil. Lembrando que o N não é necessário colocar. Coloca apenas se quiser. Do mesmo jeito que no propil. Então, esse N não há a necessidade. Então, nós podemos dizer que, de modo geral, o pessoal tem muita dúvida do iso, tanto no isopropil como no isobutil. Então, qual é a diferença ali do iso? Desculpa aqui, ó,
coloquei uma coisa errada, é aqui fora. Do isopropil para o isobutil. P aqui do primário, aqui, ó. Então, olha lá. Qual é a diferença do isopropil para o isobutil, do iso de forma geral? Então, vamos lá, que inclusive eu tinha colocado ali no propil de forma errada. Vamos mostrar agora bonitinho. Iso é uma estrutura que, de modo geral, a gente vai ter isso daqui, ó. Isso. E esse iso serve para todos. Então, nós vamos ter uma estrutura, vamos começar assim, como se fosse ali meu isopropil. E eu tenho grupos. Aqui é um carbono primário, aqui está a valência, ó, um carbono primário. E esse grupo CH2, eu posso ter um grupo, 2 grupos, 3 grupos ou nenhum. Então, a gente fala que isso aqui é CH2 multiplicado por um número N. Então, vejamos. Se isso daqui, o N, tiver valor 0, 0, o que vai acontecer com esse grupo CH2? Ele vai sumir. Então, eu tenho um iso de 3 carbonos. Então, é um isopropil. Se esse N, que é um número de carbonos, tiver valor 1, então eu tenho 3 carbonos mais 1, é um isobutil. Olha o grupo aqui, ó, CH3, CH, CH3, que eu também não completei, e o CH2 aqui, ó. Então, olha lá. Este seria um isopropil com 3 carbonos. Aumentei 1, deu 4, virou um isobutil. Certo? Então, se por acaso aqui eu tiver 2 carbonos no N, mantenho o isopropil em preto. Se eu tiver CH2, CH2, então vai ser um isopentil, por exemplo. Eu prefiro, acho bem mais simples, porque a gente usa os radicais até 4 carbonos, com as suas variações, não mais do que isso. Se tiver 4 carbonos, imediatamente faça a classificação do carbono. Se for carbono secundário e terciário, já estão prontos. Se deu carbono primário, olha a cadeia. Cadeia normal é o N, cadeia ramificada é o iso. Certo? Muito bem. Percebam que todos esses radicais que eu coloquei aqui são radicais derivados de hidrocarbonetos de cadeias abertas e saturadas. Percebam que todos eles só têm ligações simples e cadeias abertas. Então, são radicais chamados de alquilas, porque são derivados dos alcanos. Agora, existem outros radicais que não vieram necessariamente de alcanos. Então, eu vou colocar os principais. Podemos ter um radical muito comum chamado vinil. Muitas vezes você usa esse nome vinil, piscina de vinil, disco de vinil, que ele é um radical derivado de um carinha assim que vocês vão conhecer. 2 carbonos, uma dupla. Se eu tenho 2 carbonos e uma dupla num hidrocarboneto, 2 carbonos et, uma dupla N, é o etenô. Então, ao derivar um radical do eteno, eu poderia chamar esse radical de etenil? Pode, sem problema nenhum. Só que ninguém diz, todo mundo fala grupo vinil, ok? Então, vinil ou vinila
é um radical que você percebe agora que ele não tem só ligações simples, então ele não vem de um alcano. Podemos ter outros radicais, e aqui eu falo de dois que são muito usados. E várias pessoas confundem. Vou até colocar um do ladinho do outro. Que são os radicais fenil e radical, benzil. Então, o que é um radical fenil e o que é um radical benzil? Os dois são radicais derivados de aromáticos. Então, vocês vão guardar assim, os dois têm um benzeno. Qual é a diferença? O fenil, a ligação está direto no anel aromático. O benzil, a ligação não está direto no anel, está a um carbono ligado ao anel aromático. Então, benzil, a ligação está num carbono fora do anel aromático. Então, fenil, benzil, fenil, benzil. Podemos ter, para completar, radical derivado do naftaleno. Naftaleno, vocês bem sabem, que corresponde a um hidrocarboneto daquele aromático, aonde nós vamos ter dois anéis aromáticos condensados. Então, o naftaleno, quando ele perde um hidrogênio lá fora e origina um radical, o radical é chamado de naftil ou naftila. Agora, eu posso quebrar aqui ou qualquer outra ponta, assim, ou poderia pegar o mesmo naftaleno e quebrar, tirar o hidrogênio do lado, esse ou esse, mesmo lugar. Mas continua sendo um naftil ou naftila. Então, qual vai ser a diferença quando eu encontrar o naftil com a valência em cima, aqui na ponta, ou do lado? Então, em cima ele é chamado de alfa-naftil, do lado de beta-naftil. Então, aí nós temos uma lista dos principais radicais orgânicos. A primeira,